Olá, e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Também considere se tornar membro no YouTube, apoiar pelo Patreon ou fazer uma pequena contribuição pelo link na descrição. Sem mais demora, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Kejota No. O Kejota é jornalista, analista político, escritor e professor, especializado em geopolítica. Kejota, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Kejota, eu queria conversar sobre o Império dos Estados Unidos em mais detalhes. Em que fase a gente está agora? Para onde isso está indo? E qual seria o ponto final desse processo? Mas eu achei que um bom ponto de partida seria te perguntar sobre a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. A gente já falou bastante sobre isso no nosso programa, com vários convidados diferentes, mas nem sempre dentro da perspectiva do imperialismo americano. A gente fez alguns episódios assim, como aquele com o professor Prabhat Patnaik. Também falamos bastante sobre o imperialismo dos Estados Unidos com o professor John Bellamy Foster. Mas eu acho que essa questão ainda não foi explorada o suficiente. Então, talvez dentro desse contexto de império, de imperialismo ocidental e imperialismo americano, como você descreveria a guerra dos Estados Unidos contra o Irã? Olha, eu acho importante voltar aos documentos anteriores de estratégia de segurança nacional, onde aparece o que eles chamam de Fórmula 2+3. Essa Fórmula 2+3 significa que as duas chamadas potências revisionistas, ou seja, os grandes inimigos dos Estados Unidos, são a China e a Rússia. Esses são os principais riscos. E os três riscos menores são o Irã, a Coreia do Norte e os atores não estatais. A gente tem essa formulação há quase uma década. Então, basicamente, o que precisamos entender é que a guerra dos Estados Unidos contra o Irã faz parte de um menu de 3 pratos que o país vinha preparando. O prato principal. O objetivo era derrubar a China, e continua sendo. E claro, a Rússia seria só um aperitivo rápido, algo que eles iam engolir sem esforço, porque afinal, a Rússia era vista como um posto de gasolina com pretensões, e os Estados Unidos passariam por cima dela com facilidade. Depois disso, poderiam sangrar a China tanto pelo leste quanto pelo oeste e então destruí-la. E por fim, como um toque final, entrariam em guerra com o Irã, só para fazer uma limpeza geral. Porque, claro, o Irã era, ainda mais insignificante que a Rússia. Nem era considerado uma grande ameaça. Mas isso não deu certo. A ordem das coisas acabou toda bagunçada, e há muitos motivos para isso. Só que diferentes facções neoconservadoras tinham ideias diferentes sobre essa sequência, e agora estão atolados tanto na Europa Ocidental quanto na Ásia Ocidental. Essa é a grande situação que a gente está vendo agora. Mas o que isso também mostrou é que o Império Americano está de fato numa fase de declínio do seu poder. Ele está significativamente enfraquecido. E essas fragilidades têm a ver com contradições internas. As contradições internas do próprio capitalismo, que agora estão vindo à tona. Em especial, a desindustrialização que acompanha o capitalismo monopolista, à medida que toda a economia se torna cada vez mais financeira. Você pode imprimir dinheiro, pode imprimir títulos, mas não pode imprimir bombas e mísseis. E é aí que está a contradição central em que a gente entrou. O Irã expôs essas fraquezas. Como eu já disse antes, existem 6 assimetrias fundamentais, mas todas se relacionam com a assimetria da vontade. O fato de que o Irã tem uma vontade muito, muito mais forte de lutar e de vencer. Existe uma assimetria no aprendizado. O Irã está aprendendo muito, mas muito mais rápido, enquanto os Estados Unidos continuam a mesma estratégia de batalha, a mesma doutrina de guerra que usaram em 1991, a chamada Batalha Armar, e isso não está funcionando. Então, há uma assimetria no aprendizado. O aprendizado do Irã é exponencial, e a curva de aprendizado dos Estados Unidos é praticamente plana.
Eles nem aprenderam nada com a guerra na Ucrânia, que mostrou que você nunca deve concentrar suas forças, especialmente perto de uma grande potência com armamentos de longo alcance. Então há uma assimetria no aprendizado. E também há uma assimetria nos custos. Os Estados Unidos estão gastando quantias extraordinárias de dinheiro por resultados que são basicamente cada vez menores. No começo da guerra, os Estados Unidos estavam gastando mísseis de milhões de dólares para destruir iscas baratas, quer dizer, eram basicamente brinquedos infláveis, tipo aqueles castelos de ar, feitos para parecer tanques e equipamentos militares. Mas na prática, eles estavam gastando milhões para explodir, literalmente, brinquedos de plástico infláveis. Depois, quando tentaram lidar com a resposta do Irã, o Irã começou a lançar mísseis baratos e os Estados Unidos precisaram usar interceptadores que custam milhões de dólares para derrubar cada um deles. E, de novo, essa diferença de custo é insustentável. Eu costumo fazer uma analogia. É como tentar parar uma bala com uma nota de $1. Dá para parar uma bala com uma nota de $1, mas você precisa de mais ou menos 2.000 delas empilhadas, tipo um bloco, para conseguir deter uma única bala que custa 38 centavos. Você pode fazer isso, mas não é sustentável. E é basicamente isso que vem acontecendo. Os interceptores dos Estados Unidos são caríssimos, e eles estão ficando sem. O estoque foi esgotado. Então essa diferença de custo tem sido impressionante para os Estados Unidos. Mais um exemplo. Pelo que conseguimos observar, os iranianos têm derrubado jatos de 100 a 150 milhões de dólares com equipamentos portáteis de 100 mil dólares. Essas diferenças de custo simplesmente não se sustentam. E se você junta isso com o colapso ou o enfraquecimento, esse processo de desindustrialização que aconteceu, não dá para vencer uma guerra industrial se você não tem indústria para travar essa guerra. Essa é uma assimetria fundamental que ficou exposta. E aí tem outra assimetria, que é a assimetria geográfica. É bem simples. O Irã controla o Estreito de Hormuz. Controla por uma razão muito básica, a geografia. E essa geografia favorece enormemente o Irã. As montanhas Zagros cercam o Estreito de Hormuz e o Golfo Pérsico como se fosse um grande anfiteatro. E o Irã tem os melhores lugares da plateia, ou seja, ele tem o camarote e as arquibancadas. Já o próprio Golfo Pérsico e os países do Golfo, onde os Estados Unidos colocaram suas bases avançadas, estão praticamente expostos. É uma planície aluvial plana, um deserto aberto. E o Irã tem a vantagem estratégica de literalmente estar em terreno mais alto. E isso é algo que simplesmente não pode ser mudado. E somando a isso, o fato de que o Irã transformou as montanhas em um verdadeiro labirinto, quase como um padrão fractal, com bunkers subterrâneos profundos, estratégias que ele aprendeu antes com a Coreia do Norte, que já tinha aperfeiçoado a guerra subterrânea desde a década de 50. Então o que a gente tem é algo de um poder estratégico impressionante. É uma assimetria que dá ao Irã uma vantagem enorme. E dá para falar também da assimetria nas táticas. Como eu disse, os Estados Unidos adaptaram e aplicaram o conceito de batalha ar-mar, que vem da antiga estratégia de guerra contra a União Soviética, chamada Batalha Ar-Terra, baseada na doutrina militar israelense da Guerra do Yom Kippur. No essencial, é uma estratégia de decapitação e cegamento rápidos. E o que o Irã demonstrou é que isso não vai funcionar, porque no momento em que eles foram decapitados, havia muitas coisas extremamente tolas nessa decisão. Mas, dentro de uma tradição construída em torno do martírio, a última coisa que você quer fazer é criar um mártir. E neste exato momento, há uma enorme celebração e comoção em torno do martírio do líder supremo Khamenei. Líderes do mundo todo estão no Irã, participando das homenagens, celebrando, reverenciando o sacrifício dele.
E isso enviou uma mensagem não só dentro do Irã, mas por todo o mundo xiita e também dentro da comunidade sunita, de que isso apenas confirma todos os piores estereótipos sobre o grande Satã, a perfídia, a falsidade, a deslealdade dos Estados Unidos. E além disso, isso dá uma energia enorme, inspiração e força às forças que resistem a ele. Quando você tem isso, sabe, quando existe uma tradição construída em cima do martírio, a última coisa que você quer fazer é dar exatamente o tipo de martírio em que toda a história e a tradição deles se baseiam. É como jogar espinafre no Popeye. Péssima analogia, mas é isso. Você não quer fazer isso. É uma coisa muito, muito tola. Mas foi exatamente o que eles fizeram. E claro, essa ideia de decapitação não funciona, ou não funcionaria contra o Irã, porque o Irã já estava preparado para isso. Basicamente, é o que eles chamam de estratégia em mosaico, mas na verdade é uma estratégia de estrela do mar. Você não pode decapitar uma estrela do mar, porque ela não tem cabeça. Se você corta, ela simplesmente se transforma em mais estrelas do mar. E foi exatamente isso que aconteceu. Veja, 31 comandos independentes reagiram imediatamente aos ataques dos Estados Unidos. E enquanto respondiam, eles derrubaram o radar estratégico americano. Isso é basicamente a estratégia de batalha armar feita ao contrário. Essa estratégia na prática é o que se chama de choque e pavor. Mas no fundo, o plano era cegar e decapitar o Irã. Só que você não pode cegar nem decapitar uma estrela do mar. E na verdade, o que o Irã fez foi o oposto. Ele acabou cegando e prejudicando de forma significativa a presença avançada dos Estados Unidos, incluindo Doha, a Quinta Frota e o quartel-general do Exército no CENTCOM. Todos esses quartéis foram atacados, junto com a maior parte dos radares estratégicos. Isso, no fim das contas, cega o atacante. É como entrar numa luta, levar um golpe e acabar com a retina descolada. Depois disso, você não consegue continuar lutando. É por isso que temos essa pausa agora. Existe uma assimetria de estratégia. E no fim das contas, o que realmente importa, a assimetria mais importante que a gente já mencionou antes, é a assimetria dos sistemas econômicos. Mais uma vez, o capitalismo financiarizado não tem força. Não tem poder estratégico para impor sua vontade contra potências industriais. E ao minar o próprio controle sobre o sistema financeiro, usando demais as sanções e distorcendo os sistemas de compensação e transferência, ele acaba se enfraquecendo. Então, essa falta de pensamento dialético, essa falta de compreensão das assimetrias envolvidas, coloca a situação numa fase tremendamente enfraquecida, numa condição em que, literalmente, não dá para fazer nada de natureza cinética. Ou seja, não pode colocar tropas em solo, porque isso exigiria cerca de 3 milhões de soldados, e eles não têm esse número. Os bombardeios têm sido ineficazes, como dá para ver pela taxa de missões. Essa taxa é cerca de 1/8 do que era há 30 anos na Primeira Guerra do Golfo. Isso já diz muita coisa. Mesmo com o uso de inteligência artificial para auxiliar na mira e na logística, a taxa de missões continua sendo só 1/8. E também não pode impor um bloqueio, porque o bloqueio já se mostrou ineficaz. Então agora a gente está meio que numa fase de pausa. Se quiser fazer uma analogia com uma luta, é como quando a luta é interrompida, porque o, entre aspas, campeão levou um tempo técnico, está com o nariz sangrando, os olhos machucados, e tenta decidir se ainda dá para continuar. E eu acho que de um jeito bem fundamental, isso representa uma derrota estratégica. Sem dúvida, o Irã mostrou superioridade, mas isso não quer dizer que acabou. A gente ainda pode esperar novas escaladas, mais táticas na chamada zona cinza, mais reviravoltas, mais surpresas antes que tudo isso finalmente se estabilize. E quais seriam os cenários que você imagina, caso esse chamado campeão volte e decida começar guerras de novo? Seria o Irã? Ou Cuba? Algum lugar na Ásia Oriental? No Ocidente?
ou talvez a guerra por procuração que continua na Ucrânia. Quais seriam, na sua visão, os teatros mais intensos no futuro próximo? Olha, de novo, desculpa ser banal, mas eu não tenho bola de cristal. Mas eu diria tudo isso mesmo, e ainda uma guerra significativa na chamada Zona Cinza, guerra suja, guerra híbrida, espalhada pelo planeta inteiro. Principalmente nos países que estão alinhados com a China, ou que apoiam a China, ou ainda onde a China se alinha e apoia o chamado eixo de resistência. Acho que isso é praticamente certo. Se você observar o que a elite governante anda dizendo entre si, é aquele tipo de ilusão de apostador. Depois de perder tanto, de perder de forma tão profunda, eles acham que precisam fazer mais uma grande aposta. Vão apostar a casa inteira. Vão apostar o carro, a casa e até os filhos. E eu acho que é exatamente para isso que eles estão se preparando. Então, se você for olhar algo como o CSIS, o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, sabe, um dos think tanks mais agressivos que existem. Basicamente, eles estão dizendo que a gente precisa escalar ainda mais, que precisamos nos preparar para uma guerra em duas frentes e adotar uma postura de guerra industrial, sem rodeios. No fundo, o que eles estão dizendo é que já estamos em guerra e que precisamos nos preparar para enfrentar Rússia e China ao mesmo tempo. Se você olhar a resolução número 444 do Senado dos Estados Unidos, que foi aprovada bem recentemente, eles acusaram o presidente Xi Jinping da China de violência sistêmica, engano, incitação à guerra e crimes contra a humanidade, de um tipo que tem poucos paralelos históricos. E aí eles começam a inventar um monte de acusações absurdas, tipo vender alho dos Estados Unidos, que segundo eles é feito com, sei lá, dejetos humanos, né? Quer dizer, para eles isso é quase um crime contra a humanidade. Mas, no fim das contas, estão só reciclando aquelas velhas narrativas de propaganda. E quando você vê esse tipo de legislação sendo proposta, muitas vezes isso é o primeiro passo para um golpe, para uma tentativa de mudança de regime ou até para uma guerra. Esse é o tipo de linguagem que se usa quando se quer uma demonização total para preparar o terreno para uma guerra ou para uma guerra híbrida. Então, mais uma vez, a temperatura não está baixando em relação à China. Como eu disse, a China é o prato principal e a soma total dessa hostilidade no sistema continua a mesma. Ela só muda de lugar, só se desloca para mais uma peça do tabuleiro. Dá para ver que a escalada está acontecendo, claro, dentro e ao redor da guerra na Ucrânia. Sem dúvida, há ameaças contínuas também no hemisfério ocidental, especialmente contra Cuba. Mas se a gente olhar para a Ásia Oriental, dá para perceber uma escalada constante e uma preparação para a guerra. Por exemplo, na Coreia e no Japão, os Estados Unidos estão neste momento fazendo exercícios de salto entre ilhas, junto com as forças de defesa do Japão, as JSDF, na região de Okinawa. Isso é de forma direta e explícita um ensaio para uma guerra contra a China. Basicamente, estão usando o exército japonês, que tem uma das marinhas de águas profundas mais poderosas do mundo, como força intermediária, treinando as tropas japonesas como substitutas numa preparação para a guerra contra a China. Tecnicamente, o Japão deveria ter uma constituição pacifista, mas isso foi sendo desmontado aos poucos, fatiado ao longo dos anos, até quase perder o sentido. E agora, na prática, já era. Acabou. A Sanae Takaichi, há alguns meses, disse que se algo acontecer em Taiwan será um desastre, uma situação que ameaça a segurança do Japão. Essa expressão, situação que ameaça a segurança, é ao mesmo tempo um código político e um termo técnico na política japonesa. E basicamente quer dizer que o país vai entrar em guerra. O Japão sempre usou essa expressão, situação que ameaça a segurança, quando foi a guerra no passado. E isso aconteceu várias vezes, inclusive em Pearl Harbor, em 1941, e antes disso em 1931 contra a China, em 1937.
E por aí vai. Eles sempre usam aquele termo situação que ameaça a segurança. Já declararam isso em relação à China. Então declararam abertamente que basicamente vão participar, vão entrar em guerra quando os Estados Unidos iniciarem uma guerra contra a China, usando Taiwan como um intermediário, como uma espécie de ponta de lança, no estilo da Ucrânia. Isso está muito claro. Agora, outra coisa importante de entender, e acho que isso ajuda a compreender melhor o Império, é que o Japão, como a gente sabe, foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e acabou se tornando uma espécie de paracolônia dos Estados Unidos, uma base avançada, como eles mesmos chamavam, um porta-aviões que não afunda. Mas ainda assim, ficou muito mais contido, digamos, na caixa de penalidades. Tinha uma constituição pacifista, imposta pelos Estados Unidos, porque era o criminoso de guerra na Ásia. Cometeu atrocidades em uma escala simplesmente impensável. Então foi colocado de castigo, desarmado. Agora, quando os impérios começam a se desintegrar, uma das coisas que eles fazem, e a gente sabe disso pela história, por exemplo, quando o Império Otomano estava se desmoronando, é soltar todos os prisioneiros, armá-los e usá-los como tropas de choque. E o Japão é um de exemplo dessa. Você pega o criminoso de guerra, tira ele da caixa de penalidade e deixa que se rearmem, porque você sabe que vai usá-los como tropa de choque contra a China. É isso que está sendo preparado agora com o Japão. E além disso, os Estados Unidos estão se preparando para o RIMPAC, que é um dos maiores exercícios navais do mundo. Envolve as Filipinas, o Japão, a Coreia e a OTAN, além de uma dúzia de outros países. É um dos maiores exercícios navais do planeta, planejado explicitamente para ensaiar uma guerra com a China. E aí, em particular, tem outro ponto, talvez um pouco mais técnico, mas importante. A Coreia do Sul parece estar vendo os Estados Unidos se preparando para minar o atual governo sul-coreano, que é progressista e tenta equilibrar sua relação com os Estados Unidos, mantendo boas relações com a China. Então, esse governo parece estar enfrentando uma ameaça, talvez algum tipo de grande desestabilização ou até uma tentativa séria de mudança de regime. Dá para perceber isso pela embaixadora que acabou de ser nomeada para a Coreia do Sul, Michelle Steele. Ela é do tipo que a gente reconhece como uma embaixadora de mudança de regime. Mesmo antes de ser nomeada, ela já tinha afirmado que Lee Jae-myung, o atual presidente, foi eleito de forma fraudulenta, como um fantoche da China comunista. Então veja, tudo já está sendo preparado. Mais uma vez, a Coreia é importante porque os 3,6 milhões de soldados da Coreia do Sul ficam sob controle operacional dos Estados Unidos no momento em que os Estados Unidos decidem que querem e precisam deles. Basicamente, é o maior contingente militar do mundo que os Estados Unidos podem usar como bem entenderem. E isso cria um enorme risco moral em relação à violência e à escalada de uma guerra no Pacífico. Então essas são algumas das coisas que estão acontecendo agora. Dá para ver que internamente os Estados Unidos estão se preparando, tanto com esses projetos de lei que demonizam a China, quanto com o NDAA, o Ato de Autorização de Defesa Nacional, que libera o dinheiro. Eles também criaram o que chamam de Iniciativa de Segurança da Primeira Cadeia de Ilhas e autorizaram $1,5 trilhão em assistência, entre aspas, $1,5 trilhão, e algo em torno de 5 trilhões em bens militarizados e medidas de escalada. Eles estabeleceram, ou estão estabelecendo, um estoque de reserva de guerra para Taiwan, porque sabem do problema com munições, mas querem manter esse estoque para Taiwan. Disseram ainda que proíbem explicitamente qualquer redução na presença militar dos Estados Unidos na Península Coreana ou qualquer mudança no controle operacional em tempo de guerra, que é justamente o que Lee Jae-myung vem tentando recuperar. Ele tem tentado retomar o controle sobre as tropas sul-coreanas.
E a Lei de Autorização de Defesa Nacional dos Estados Unidos proíbe, de forma explícita, qualquer mudança no controle operacional até que se certifique que essa ação é de interesse nacional. E aí vem o apoio ao Japão, a revitalização do AUKUS, o aumento da presença americana na Austrália e nas Filipinas, a criação de uma estrutura regional de sustentação para o Indo-Pacífico e por aí vai. Ou seja, todo tipo de escalada está acontecendo. E não é só discurso ou retórica, é algo sustentado por dinheiro também. Tudo isso para dizer o seguinte: não pense nem por um instante que o império vai sair de cena em silêncio. Ele vai sair chutando e gritando, e tudo indica que há uma enorme escalada acontecendo em todo o Pacífico. No Oeste Asiático, a guerra levantou muitas dúvidas internas sobre a viabilidade dos pactos de segurança que os países do Golfo assinaram com os Estados Unidos, principalmente porque esses acordos viraram agora o principal alvo do Irã. Ter bases americanas, que por algumas décadas pareciam garantir segurança e estabilidade, hoje está trazendo mais instabilidade. Há também outros motivos, econômicos, por exemplo, para a Arábia Saudita olhar para o Oriente, como ela já vem fazendo. Com o aumento dos déficits orçamentários e da pressão sobre as contas públicas, o país tenta se afastar da dependência de uma economia baseada em combustíveis fósseis. O mercado de capitais não teve um bom desempenho justamente por causa da dependência excessiva da Aramco. Está buscando investimentos chineses, entre outras coisas, dentro dessa ideia de diversificação tecnológica. Tudo isso para dizer que essa guerra tem um peso enorme, porque levanta dúvidas sobre a viabilidade do Império Americano na região, no Oeste Asiático. Eu queria saber qual é a sua leitura sobre o Leste Asiático, como um paralelo ou talvez uma lição do que aconteceu no Oeste Asiático. Você vê questões parecidas sendo levantadas com o Lee Jae-myung, na Coreia do Sul, ou com alguns líderes do KMT que acreditam na convivência pacífica, mesmo que não haja reunificação. Quer dizer, alguns ainda podem pensar em reunificação, mas vamos supor, e posso estar errado, vamos supor, só para argumentar, que mesmo que queiram a reunificação, eles são identitários. Eles ainda, pelo menos, não querem um confronto com a República Popular. Diante desses acontecimentos, você acha que existe alguma resistência a esse tipo de esforço de intensificação do Império Americano que você acabou de descrever? Ou você acha que é mais parecido com o caso do Japão, que, como você mencionou, está caminhando na direção de abandonar o pacifismo que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e simplesmente abraçar o Império Americano sem nenhuma resistência? Olha, eu acho que tem muita nuance aí. Acho que o primeiro ponto é muito importante, e foi bem colocado. O que os países do Golfo criaram, o que eles viam como um tipo de pacto de segurança, um guarda-chuva de proteção, acabou servindo só para colocar um alvo nas próprias costas. E eles entenderam isso. Por isso a gente vê mudanças em algumas das políticas deles. Ainda é cedo, então vamos ter que esperar para ver como tudo vai se desenrolar. Mas sabe, ser atingido é algo que desperta de verdade. Quando Doha, o Catar, o Bahrein, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes foram atingidos, foi na verdade um choque traumático que os tirou daquele sono dogmático e ideológico de continuar o pacto com o grande Satã imperialista. Então é bom ver que há sim um pequeno movimento de mudança nisso. Mesmo ali, dá para ver diferentes facções e tendências se formando entre os próprios países do Golfo. Então não é uma situação simples ou definida. E o mesmo vale para o leste asiático. A Coreia, sob o governo de Lee Jae-myung, quer equilibrar sua relação com a China. Com certeza não quer ser arrastada para uma situação de guerra contra a China em nome dos Estados Unidos. Mas como eu disse antes, os Estados Unidos têm uma influência e um poder enormes
simplesmente porque controlam a principal força na Coreia, que é o seu exército. A Coreia do Sul é um caso sem precedentes no mundo. O seu exército, um exército poderoso, é controlado por outro país. Isso é algo inédito e mostra que, no fim das contas, a Coreia do Sul não tem soberania real, embora tenha soberania política formal dentro do seu sistema presidencial e tudo mais. Os Estados Unidos não gostam de Lee Jae-myung. Eu acredito que há uma espécie de punhal sendo preparado contra ele e que vão existir manobras para enfraquecê-lo. A gente já consegue ver isso acontecendo. Agora, o QMT é uma situação interessante, porque lembre-se, Taiwan não é governada pelo QMT. Quem está no poder é o DPP. E o DPP, como partido governante, na verdade é uma extensão ou um braço dos neoconservadores de Washington. Como é que a gente sabe disso? Bom, eles estão claramente envolvidos com a NED. Eles literalmente elogiam e se alinham com a NED. E a vice-presidente da província de Taiwan, Lai Xiao, eu vejo que ela é de fato a figura influente por trás dos bastidores. Não é o William Lai, é a Lai Xiao, de quem, aliás, quase nunca se ouve falar. Louise Xiao, who you never hear anything about. She is an American. She grew up in the suburbs. Ela é americana. Cresceu nos subúrbios de Nova Jersey. É uma garota de Jersey. E foi a queridinha dos neoconservadores de Washington. É também a pessoa que tem uma ligação direta com a elite governante de Washington. Basicamente, são essas pessoas que decidem as políticas. Isso não tem nada a ver com o que o povo da ilha de Taiwan quer. Nenhum deles quer ver o serviço militar obrigatório aumentar 4 vezes, como o DPP fez. Nenhum deles quer escalar por uma guerra contra a China. Nenhum deles quer romper os laços econômicos e aumentar as tensões. Nada disso é do interesse deles. Então existe uma diferença entre o que o povo quer, o que é do interesse dele, e o que quer a classe colaboracionista que foi colocada no poder por causa da sua ligação com Washington. Então, mais uma vez, não é algo simples ou direto. E, de novo, situações parecidas acontecem nas Filipinas. As Filipinas são claramente um estado fantoche, um estado comprador que funciona como um representante dos Estados Unidos, uma colônia de poder americana e uma plataforma de projeção de força. E aí você tem outros países que estão, digamos, em cima do muro, mas dá para ver que são muito fáceis de mudar de lado conforme o vento sopra. No momento, parece que ainda escolheram ficar do lado dos Estados Unidos. Então toda a primeira cadeia de ilhas, começando pelas Kurilas, passando pelo arquipélago japonês, por algumas ilhas coreanas, descendo pelas ilhas de Okinawa, depois pela província de Taiwan e seguindo até as Filipinas, Indonésia, Bornéu, Malásia, Singapura e assim por diante. Toda aquela região foi basicamente militarizada pelos Estados Unidos como plataformas de projeção de força. A estratégia americana é a de mover e atirar, de se espalhar e se dispersar para poder sobrecarregar a China com uma enxurrada de armamentos de longo alcance que se movem rápido usando, sabe, essa nova geração de armas de longo alcance, drones e por aí vai. É isso que está sendo planejado. E dá para ver claramente que a maior parte da liderança de muitas dessas paracolônias colaboracionistas ainda está muito alinhada com os Estados Unidos. Isso está mudando, claro. E como você mencionou, no caso da província de Taiwan, há diferentes facções. Mas ainda assim, é preciso ver tudo isso como um terreno muito disputado, e não como uma transição simples para uma posição anti-imperialista. Algumas pessoas diriam que as vulnerabilidades que o Irã expôs, as vulnerabilidades da máquina militar dos Estados Unidos que o Irã revelou, mostram algo importante. Em termos de PIB, o país está ali pelo 24º ou 25º lugar no mundo. Claro, isso não leva em conta toda a preparação militar que o Irã fez desde a Revolução, e principalmente depois da invasão e ocupação do Afeganistão e do Iraque. Mas ainda assim, o Irã não é uma grande potência no sentido tradicional quando a gente fala de poder global. E mesmo assim, conseguiu dar um golpe duro nos Estados Unidos.
global power, and they handed a bloody nose. And some people would argue that Algumas pessoas diriam que isso, junto com a derrota na guerra tarifária contra a China, seria um forte argumento para a elite dirigente americana, assim como para a classe compradora no leste asiático, de que pelo menos uma guerra direta com a China, que eles vêm planejando há tanto tempo, como você mencionou, está fora de questão. Parece para mim que você não acha que muita coisa mudou, e me corrija se eu estiver entendendo errado. Mas parece que você acredita que não houve aprendizado, nem por parte da classe compradora, nem das elites dos Estados Unidos, em relação à estratégia delas, ou à estratégia imperial. Porque alguém poderia dizer que se eles não conseguiram derrotar o Irã militarmente, seria uma loucura imaginar uma guerra direta com a China, a principal potência industrial, ou na verdade com qualquer potência. O que você pensa sobre isso? Your thoughts on that? Yeah, so there are different thoughts about this. Então existem diferentes opiniões sobre isso. Quer dizer, se houvesse pessoas realmente conectadas com a realidade, elas perceberiam de imediato a importância de negociar com o Irã de boa fé e chegar a um tipo de acordo, um modo de convivência. E também veriam a completa e total insensatez de tentar uma guerra contra a China. Agora, a pergunta que a gente precisa fazer é: será que a classe dominante é capaz de encarar a realidade? A realidade de um poder reduzido, a realidade de que eles não controlam o planeta, nem todo mundo que vive nele, e o fato de que existem sim limites para o que eles podem fazer com brutalidade militar. É uma questão em aberto, mas eu não vejo isso acontecendo. E parte disso tem a ver com a ignorância que vem com o poder. Quando alguém tem poder e fica embriagado por esse poder, isso impede de enxergar a realidade com clareza. No fim das contas, se você acha que os Estados Unidos têm um problema de vício, esse vício é o vício pelo poder. E o país nunca conseguiu se livrar disso. Não vai se livrar disso. Então vai tentar manter esse poder a qualquer custo. Por bem ou por mal, com engano ou com violência, por qualquer meio necessário. Mas isso o impede de compreender e ver de forma clara. Como eu já disse, quando os Estados Unidos foram à guerra com o Irã, na verdade também estavam lutando contra a realidade. E ainda estão, porque ainda existem amplos setores da classe dominante americana e seus lacaios doutrinados que acreditam que os Estados Unidos saíram por cima. Eles ainda acham que venceram. Quer dizer, claro, há exceções notáveis. O Robert Kagan, por exemplo, reconheceu que os Estados Unidos sofreram uma derrota estratégica. Mas repare, nenhum deles tira a conclusão lógica seguinte, que seria admitir que seria uma loucura entrar em guerra com a China. Nenhum deles diz isso. Nenhum deles quer ir tão longe. Eles ainda querem uma guerra com a China. Então, no fim das contas, eu acho que as lições que deveriam ter sido aprendidas não estão sendo aprendidas. Nossos governantes estão aprendendo alguma coisa? Não, eu não acho que estejam. Se você, mais uma vez, lê o discurso das elites, ler a revista Foreign Affairs, o Council on Foreign Relations, enfim, se você for aos grandes centros de pesquisa, não é assim que eles estão pensando. Eles estão pensando em como continuar a guerra, em como pegar, entre aspas, as lições do Irã e mostrar para a China que ela está em desvantagem por causa das façanhas incríveis que os Estados Unidos realizaram no Irã. Eles literalmente falam desse jeito nos círculos de elite deles. E claro, no fim das contas, o grande poder dos Estados Unidos, o que faz dele uma superpotência, é primeiro a sua capacidade de propaganda, ou seja, desculpe a expressão, de manipular a mente de todo mundo. Mas também o fato de que eles acreditam na própria propaganda e acabam se iludindo com ela. Esse é o superpoder dos Estados Unidos, e também o seu maior fracasso. O país espalha essa propaganda e ao mesmo tempo se embriaga com ela, acreditando na própria narrativa. Eu acho que a situação é bem delicada. Quer dizer, a gente esperaria que eles estivessem encarando a realidade pensando em reduzir o império. Mas dá para ver isso acontecendo agora? Não, não dá.
O que a gente vê é uma escalada contínua, um discurso cada vez mais hostil e provocador e uma preparação logística em andamento. E como a gente sabe, tanto no caso do Irã quanto da China, essas guerras vêm sendo preparadas há muito tempo. Os Estados Unidos basicamente querem voltar a guerrear com o Irã desde 1979. E com a China, querem entrar em guerra desde 1949. Na verdade, de 49 até 79, por cerca de 3 décadas, os Estados Unidos estiveram em guerra com a China. Ela esteve em guerra, claro, diretamente durante a Guerra da Coreia e por meio de intermediários durante a Guerra do Vietnã. Também travou uma guerra suja ao longo da fronteira de Myanmar com Yunnan por cerca de 2 décadas, até os anos 70. Era uma guerra conduzida a partir de Myanmar contra a China, naquela região de fronteira. E toda essa área não só virou um território de guerras sujas e militarizadas, como também se tornou o centro do tráfico de drogas, o que a gente chama de Triângulo Dourado, porque usavam o comércio de drogas para financiar essas guerras sujas, que eram controladas a partir da ilha de Taiwan, pela Liga Mundial Anticomunista, entre outros. Então foram 30 anos de guerra constante, guerra aberta e guerra suja. E depois, de 1979 até 2009, veio um período de cautela, de contenção. Não foi uma guerra aberta, mas houve uma tentativa de absorver a China e puxá-la para dentro da plantação capitalista global, onde ela se tornaria só mais um trabalhador dessa plantação. Essa era a ideia. E isso deveria acontecer porque acreditavam que a China acabaria entrando em colapso por causa das próprias contradições. O engajamento com a China era, na verdade, uma doutrina de colapso e de mudança de regime. Eles achavam que a China acabaria desmoronando ou sendo absorvida pelo sistema capitalista ocidental global. É como quando uma empresa olha para um concorrente, ela tenta destruir e esmagar a concorrência, ou tenta comprar a empresa rival. Basicamente, naquele momento, era esse o processo de engajamento, tentar corromper, tentar comprar. E claro, a China não permitiu que nada disso acontecesse. Ela resistiu. E aí, de 2009 até agora, mais uma vez voltamos a uma postura de guerra. Por que 2009? Porque foi nesse ano que os Estados Unidos decidiram que a China não iria colapsar por conta própria e que planos explícitos de guerra precisavam ser elaborados. Foi então que surgiu a doutrina de guerra contra a China, chamada Air-Sea Battle. O Air-Sea Battle vem do Air-Land Battle, que por sua vez vem da doutrina de guerra israelense. Decapitação, cegamento, blitzkrieg e por aí vai. Essa doutrina foi criada em 2009. Desde então já foi revisada 11 vezes e toda a trajetória de militarização dos Estados Unidos no Pacífico segue esse plano e essa doutrina. E aí, alguns anos depois, eles lançaram o que foi basicamente uma declaração política de guerra, chamada de Giro para a Ásia. E isso veio junto com um plano explícito, uma doutrina de guerra econômica. Então havia várias frentes nessa guerra. Uma era o cerco militar, o Giro para a Ásia, outra era a doutrina de guerra, chamada Batalha Ar-Mar. E também havia o plano de guerra econômica, que se chamava Parceria Transpacífica. A ideia era cortar a China do sistema global de comércio e essencialmente acabar com ela, sufocando o país de comércio de oxigênio. Mas isso foi minado pelo Trump em 2016, porque ele achava que podia substituir tudo isso por uma guerra tarifária. Em vez de fazer esse tipo de afastamento lento e proibição gradual da China, ele quis partir direto para uma guerra comercial. E essa guerra teve 2 fases. A primeira era forçar a China a comprar mais. E a segunda fase, que muita gente esquece, a segunda exigência da guerra comercial de Trump, que começou em 2016, no primeiro mandato dele, era forçar a China a mudar o seu sistema. A exigência era explícita. A China teria que mudar o seu sistema, ou seja, se tornar capitalista. Então a ironia é a seguinte:
Por um lado, eles diziam que a China era injusta porque usava, por exemplo, empresas estatais e planejamento industrial para desenvolver a economia. E por outro lado, a doutrina deles sempre foi que tudo o que a China faz é inferior e que o país acabaria entrando em colapso por conta própria. Whatever China is doing is inferior and it's going to collapse of its own accord. So there were deep contradictions in their thinking. Então havia contradições profundas no modo de pensar deles. Mas o TPP acabou se transformando numa guerra comercial, a primeira fase que não deu certo e a segunda que eles nunca conseguiram colocar em prática. Isso foi substituído pela estratégia econômica do Indo-Pacífico, do governo Biden, que na verdade foi uma continuação da guerra comercial do Trump, especialmente na área de tecnologia, principalmente na área dos chips. Eles acreditavam que poderiam literalmente sufocar o desenvolvimento econômico da China, destruindo a indústria de chips do país e, com isso, forçando a economia chinesa a ficar parada até entrar em colapso, já que não conseguiria mais avançar tecnologicamente. Mas essa ideia se mostrou completamente absurda, porque a China forma de 7 a 10 vezes mais cientistas e engenheiros. Turns out 7 to 10 times more scientists and engineers. It's led by scientists and engineers. And these were, lawyers who wouldn't know. E essas eram, sabe, pessoas do meio jurídico que, sinceramente, não faziam ideia da diferença entre uma junção PNP e uma junção PN, tentando montar uma estratégia de chips contra a China, que já era um sucesso tecnológico e uma potência em semicondutores. Então isso não deu certo. Depois a gente viu no segundo governo Trump uma volta à guerra tarifária. Uma guerra tarifária é basicamente uma forma de dizer desistimos da ideia de uma economia globalizada no estilo do consenso de Washington. Estamos, na prática, voltando ao neomercantilismo. Eles tentaram seguir por esse caminho, mas não perceberam que não ia funcionar, porque entenderam tudo errado sobre como as tarifas realmente operam. É uma completa idiotice. O que eles não entenderam é que quem acabaria pagando as tarifas seriam os próprios Estados Unidos, se resolvessem impor tarifas sobre a China. E em segundo lugar, que a China não é tão dependente assim do comércio com os Estados Unidos. Na verdade, é uma parte muito pequena do PIB total chinês. E a China se diversificou rapidamente, passou a comercializar com vários outros países. Então tudo isso fracassou completamente. Mas o que isso mostra é a hostilidade constante, essa mudança de forma que vem acontecendo em diferentes tipos de guerra econômica, como parte de um espectro completo de guerra híbrida, incluindo a escalada para uma guerra cinética ou a preparação explícita para uma guerra desse tipo. Acho que outro ponto fundamental para lembrar é o motivo pelo qual 2009 ou 2008 foi o ponto de virada. Antes disso, como eu disse, de 1979 até 2009, os Estados Unidos acreditavam que a China ou iria colapsar ou seria absorvida pelo sistema capitalista imperial dos Estados Unidos, do mesmo jeito que a União Soviética caiu. Era isso que eles acreditavam. Mas o que aconteceu, como a gente sabe, em 2008, foi que o sistema financeiro ocidental entrou em colapso. E a China foi a única grande economia que permaneceu de pé. Foi aí que os Estados Unidos perceberam que a China não iria desmoronar por causa das suas, entre aspas, contradições internas. Na verdade, fomos nós que acabamos de colapsar. E, portanto, a China foi rapidamente abaixo. Where our power is going to egal a cinética. In other words, we need to consider kinetic war, and that's when all these preparations for kinetic. E foi aí que começaram todos esses preparativos para uma guerra cinética. Foi aí também que começou a tal declaração formal de guerra, ou entre aspas, o chamado pivô para a Ásia. Então tudo isso mostra que na verdade a hostilidade nunca parou. E no fundo o que acontece é que um sistema capitalista não consegue tolerar, não consegue aceitar a existência de um sistema alternativo que desafie sua hegemonia total, seja do ponto de vista econômico, político ou ideológico. Ele não pode permitir que exista um contra-exemplo independente. Mais uma vez, o melhor exemplo disso é a Coreia do Norte, mas a gente pode entrar nesse assunto em outro momento, se for necessário. I also wanted to add to that. Eu também queria acrescentar algo sobre esse ponto da hostilidade renovada, ali por volta de 2008.
Acho que até um pouco antes disso, a Rússia já vinha se reconstruindo desde 2004. E isso tem a ver com a desilusão em relação ao próprio projeto de colapso. Não é que a China não tenha colapsado, mas mesmo quando a União Soviética caiu, e por um tempo pareceu que, com toda aquela espécie de tomada parasitária do setor estatal dentro da União Soviética, e com todos os problemas econômicos na Rússia e em outros lugares, quando eles começaram a se reconstruir, quando começaram a afirmar sua autonomia, pareceu para as elites governantes dos Estados Unidos que agora precisavam redobrar os esforços. Porque, sabe, não era só a China. Também é a Rússia. E a gente vê o começo das chamadas revoluções coloridas na Ucrânia, a partir de 2004, 2009, 2014 e em diante. Então havia muito mais do que apenas a China envolvida. Eu queria encerrar falando um pouco sobre a questão da política dos Estados Unidos, mas a pergunta maior que eu tenho em mente é: o que deve ser feito? E claro, isso tem dois lados. Acho que já discutimos parte do que precisa ser feito na periferia, mas talvez eu queira mudar o foco para o núcleo imperial. E aí surge a questão: o que as pessoas de bom senso, dentro desse núcleo imperial, deveriam fazer? E eu acho que há desenvolvimentos interessantes nesse sentido, especialmente se a gente considerar a guerra contra o Irã, que se destacou por ser uma guerra imperial impopular desde o começo. Quer dizer, a gente já viu guerras impopulares antes, como a do Vietnã, mas isso aconteceu muito tempo depois. Demorou demais. Mesmo no caso do Iraque, algumas das maiores manifestações, aquele chamado consenso, só ganharam força de verdade quando os Estados Unidos começaram a perder a guerra, por causa da resistência contra a ocupação. No Afeganistão, praticamente não houve protestos, porque se assumia que o que os Estados Unidos fizeram lá era certo, com toda aquela propaganda sobre o 11 de setembro e tudo mais. Mas agora parece ser um momento diferente. A opinião pública mudou muito depois da Operação Dilúvio de Al-Aqsa e do genocídio na Palestina. E isso é algo novo, especialmente porque algumas pessoas estão dizendo que Israel virou uma causa republicana, depois de ter sido uma causa bipartidária. E parte disso tem a ver justamente com a mudança na opinião pública sobre a política dos Estados Unidos em relação a Israel. Policy towards Israel. All this is to say that given we've seen. Tudo isso para dizer que, considerando o que a gente tem visto, e também sabe, em Nova York, em Washington, D.C., e por aí vai, a gente começa a ver sinais de uma política mais progressista, ou de esquerda. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Como você enxerga esse movimento? No geral, dá para perceber alguns indícios de uma política que começa a questionar o Império Norte-Americano. Talvez não do jeito que a gente gostaria, talvez não em relação à China, nem em todos os temas que a gente gostaria de ver questionados, mas sem dúvida, há questionamentos sobre a Palestina, sobre o Irã, até sobre a Venezuela e Cuba. Então a minha pergunta para você é: como você interpreta a política atual nos Estados Unidos? E qual é a esperança de uma mudança realmente radical no centro do império? Certo. Então eu acho que, claro, a gente sabe que existe uma fratura enorme na política dos Estados Unidos. Mesmo a base do MAGA está se afastando do Trump. Isso tem a ver, desculpa repetir o disco riscado, mas, no fim das contas, tem a ver com as próprias contradições do capitalismo. Ele não entrega o que promete para o seu povo. A capacidade de extrair e superexplorar a periferia está sendo enfraquecida, em parte, entre outros motivos, porque o próprio sistema vem minando a primazia do dólar como moeda de reserva e o controle sobre os sistemas financeiros. E também porque, no fim das contas, o capitalismo norte-americano se sustenta no poder militar. É aquela citação do Thomas, o comentarista do New York Times. Ele diz, Thomas Friedman. O Friedman, sabe? Ele diz que a mão invisível do capitalismo só funciona junto com o punho de ferro do poder militar.
tipo McDonald's precisa da McDonnell Douglas e por aí vai. Basicamente, o enfraquecimento do poder militar dos Estados Unidos também reduz a capacidade do país de impor sua vontade ideológica sobre o resto do mundo, especialmente no sul global. E a gente também vê o enfraquecimento, ou melhor, a rápida deterioração e o empobrecimento dos próprios americanos dentro do coração do império. Cerca de 60% dos americanos não têm $1.000 no banco. Eles vivem praticamente de um dia para o outro. Se ficarem 2 semanas sem trabalho, acabam na rua. 40% dos americanos, ou melhor, das famílias americanas, não têm $500 no nome. Isso quer dizer que se levarem uma multa e o carro for guinchado, estão acabados. A imensa maioria dos americanos vive numa situação de extrema precariedade. E há tanta falta de esperança e de perspectiva que, sabe, as pessoas acabam procurando formas de escapar. Agora, o ideal seria o quê? Você perguntou o que deveria ser feito. Seria que eles retomassem o próprio país, que tentassem transformá-lo num lugar habitável, decente, que não vive em guerras imperiais constantes contra outros países, que não tente empobrecer, destruir e explorar tanto a sua classe trabalhadora quanto o resto do planeta. Isso é o que deveria ser feito nas circunstâncias mais ideais. Mas enquanto isso não acontece, o que precisa ser feito é que as pessoas no centro imperial resistam à doutrinação, resistam à colonização completa e total das suas mentes, e resistam à tentação de achar que podem recuperar seu status, seu poder e seu padrão de vida fazendo mais guerras. Esse é o veneno tóxico, a droga tóxica que foi espalhada entre as classes trabalhadoras e a grande maioria da sociedade. Sabe, uma parte enorme da população acha que, de alguma forma, a China roubou isso, roubou nossa riqueza, e que a gente só precisa, sabe, dar um chute neles e colocá-los de volta no lugar deles. E aí vem aquele papo de que vamos recuperar a nossa antiga glória. Esse tipo de discurso sem sentido também circula, sabe, entre a população. É um dos principais temas de propaganda que se espalham por aí. E isso precisa ser enfrentado, sem dúvida. Antes de tudo, eu acredito que a primeira coisa que as pessoas que vivem no centro imperial precisam fazer é impedir novas guerras. Impedir que o país continue travando guerras violentas, agressivas, genocidas, contra o sul global, especialmente contra a Palestina, contra o Irã, contra a China e contra todos os outros países que há tanto tempo sofrem na África, na Ásia e na Oceania e por aí vai. Então, eu acho que esse é o ponto central. É aqui que a coisa realmente acontece. Eu vejo isso como o principal dever do norte global: evitar novas guerras e também evitar guerras ideológicas, não cair nas mentiras e nas manipulações e criar um espaço de respiro para os socialismos soberanos e para os experimentos anti-imperialistas soberanos, para que eles possam ter tempo e mostrar que funcionam na prática. E se isso acontecer, dá para perceber que muita coisa em que a gente acreditava era mito, era mentira. Eu mencionei a Coreia do Norte. Agora mesmo, dá para ver matérias grandes no Wall Street Journal, na imprensa tradicional, dizendo: a Coreia do Norte é um milagre. Como isso aconteceu? Bom, quer dizer, de forma bem simples, o motivo pelo qual a Coreia do Norte estava enfrentando tantas dificuldades e sofrendo, e ela realmente sofreu, especialmente nos anos 90, foi porque estava sendo sufocada até a morte pelos Estados Unidos, estava sendo estrangulada pelos Estados Unidos. E por décadas, os Estados Unidos espalharam essa mentira tóxica de que isso provava que o comunismo tinha fracassado. Não, não foi um fracasso do comunismo. Foi um efeito direto das sanções, do bloqueio e do estrangulamento imposto pelos Estados Unidos. E à medida que a situação global muda e que as circunstâncias econômicas se transformam, dá para ver que o modelo de planejamento econômico da Coreia do Norte é, na verdade, extraordinariamente bem-sucedido, que ele é uma alternativa viável. Não é um fracasso.
Na verdade, é um exemplo vivo do que um Estado socialista pode alcançar em meio a desafios extraordinários, em situações extremamente difíceis, mas que ainda assim consegue prosperar e construir, sabe, um senso de riqueza, de abundância e de igualdade para o seu povo, apesar de todas as tentativas de sufocar isso. Então eu acho que essas são lições importantes para a gente levar. E para mim, o mais importante para as pessoas no Norte Global é não cair nas mentiras e na propaganda. Especialmente nas mentiras e na propaganda que demonizam sistemas alternativos, que estão tentando criar um mundo melhor para o seu povo e, potencialmente, para o mundo todo. E com isso, evitar que as coisas escalem para uma guerra. Com certeza, não caia nas mentiras que tentam justificar uma escalada para a guerra. Essa demonização, as acusações de genocídio, Xinjiang, por aí vai, blá blá blá. Todo esse absurdo joga fora. O que a gente precisa é buscar formas de entender o mundo com clareza e agir junto com companheiros que pensam parecido, para transformar o sistema. E eu acredito que essa transformação tem que vir de baixo para cima. Tem que ser profunda. E não vai ser feita pelos capachos do Partido Democrata. É como na história do Charlie Brown. A bola vai ser puxada de você toda vez. Sempre vai dar errado. Toda vez que os americanos vão às urnas votando contra a guerra, eles acabam votando no Trump porque não querem guerra. Votaram no Nixon porque não queriam guerra. O Barack Obama, sabe, foi eleito porque as pessoas queriam o fim das guerras. Então a população dos Estados Unidos sabe que não quer guerras e precisa evitar cair na armadilha do sistema bipartidário, que sempre faz um jogo de enganação com eles. As pessoas não podem ter ilusões sobre isso. O poder precisa ser construído de baixo para cima, a partir da base, para criar uma mudança real contra a guerra, contra o imperialismo e, no fim das contas, para fazer a transição para um sistema e uma sociedade que sirvam ao povo, e não aos oligarcas cruéis, gananciosos e psicopatas que hoje controlam o sistema. Minha última pergunta já foi feita, mas eu queria só fazer um rápido complemento, já que você mencionou a Coreia do Norte. Eu fiquei curioso para saber se você acha que o ressurgimento da Rússia e essa relação entre Rússia e Coreia do Norte, que foi muito importante, se não o principal motivo, para a desaceleração que a Coreia do Norte teve, incluindo as fomes nos anos 90, tem um peso relevante hoje. Digo, aquele desenvolvimento impressionante que a gente viu na Coreia do Norte, na República Popular Democrática da Coreia, até os anos 80, foi interrompido depois dos anos 90. Houve várias razões para isso, mas uma das principais foi o colapso da União Soviética, que acabou rompendo os laços econômicos. Agora a gente vê uma espécie de retomada dessas conexões. Na sua opinião, qual é a importância disso? Não só do ponto de vista da segurança, mas também do ponto de vista do desenvolvimento e da economia. E para juntar tudo numa grande pergunta, talvez um pouco injusta, mas ainda assim, qual é a sua avaliação sobre o compromisso da China com a Coreia do Norte? Claro, na mídia ocidental, a China tem sido bastante criticada por causa de seus laços com a Coreia do Norte. Mas dentro de uma visão mais à esquerda, alguns dizem que a China poderia fazer ainda mais, que ela não tem se posicionado o suficiente contra as sanções americanas. A China mantém, sim, sua relação diplomática, mas quando se fala em transferência de tecnologia, comércio e outros laços econômicos, há quem diga que ela poderia ter feito mais. Eu queria te perguntar sobre essas duas questões: o ressurgimento das relações entre Rússia e Coreia do Norte e a sua avaliação sobre o papel da China, levando em conta também, só para lembrar o público, o papel heróico que os revolucionários coreanos tiveram durante a Guerra Civil Chinesa e na própria Revolução Chinesa. Isso é algo realmente muito importante. Sim, essas são perguntas muito importantes e também questões históricas profundas.
Eu acho que não há dúvida sobre o papel da Coreia durante a guerra antifascista, especialmente na forma como se uniu à China para derrotar os japoneses e os fascistas e, essencialmente, ajudar a China a se libertar. Essa é a origem do que, sabe, é por isso que o presidente Mao dizia que a Coreia do Norte e a China eram mais próximas do que os lábios e os dentes. Literalmente, seus destinos foram forjados juntos, em sangue. Eles se libertaram mutuamente, pelo menos no caso da Coreia do Norte, de forma literal. A metade norte foi libertada com a ajuda dos chineses, que estavam retribuindo o favor que os coreanos tinham feito décadas antes. Então essa é uma história longa, muito longa, de apoio mútuo, ajuda mútua e também de revolução mútua. A Rússia teve um papel importante, porque se a gente olhar para a sociedade, para a cultura e para a educação da Coreia do Norte, dá para ver uma influência soviética muito, muito forte. E também dá para perceber que existiam conexões políticas e econômicas muito sólidas com a Coreia do Norte, que continuaram, por exemplo, mesmo durante o período da divisão sino-soviética. Só depois do colapso da União Soviética é que a Coreia do Norte começou a enfrentar dificuldades extremas. O país é muito montanhoso, só cerca de 15% do território é cultivável, e essa parte cultivável, para conseguir alimentar a própria população, dependia de grandes quantidades de fertilizantes petroquímicos que vinham da União Soviética. Quando a União Soviética caiu, a Coreia do Norte deixou de ter aquele fornecimento confiável. Isso somado a vários desastres naturais e depois a um bloqueio total e sanções totais dos Estados Unidos, praticamente empurrou o país para a beira do colapso. Essa era a ideia. E se você olhar os documentos americanos, documentos da CIA que foram divulgados quando os Estados Unidos começaram, por exemplo, a negociar com a Coreia do Norte sobre o programa nuclear, há memorandos claros da CIA dizendo que o país não vai durar. Então prometemos qualquer coisa para eles, mas eles vão colapsar e vamos continuar aplicando sanções até que isso aconteça. Mas a lição, ou a mensagem da Coreia do Norte, é que é possível resistir ao império, apesar de tudo. Apesar de jogarem tudo contra você, ainda assim é possível resistir e continuar de pé. Quando eu digo jogarem tudo contra você, é porque a partir de 1948 houve um genocídio muito parecido com o que aconteceu na Indonésia. Basicamente foi o extermínio de todos os militantes de esquerda, um massacre em massa, com corpos jogados em valas. Até hoje, se você for à Coreia do Sul, o maior cemitério coletivo do mundo está lá. Não dá para cavar sem encontrar algum tipo de vala comum. E na maioria das vezes essas valas estão cheias de brinquedos de criança e pentes de mulher. Então dá para entender que foi um genocídio completo, total. Depois disso, de 1950 até 1953, basicamente houve um bombardeio em massa, até o país virar uma paisagem lunar. Literalmente, não sobrou nada. Eu costumo dizer que a Coreia tem algo entre 600 e 700 vezes o tamanho de Gaza. Mas se você imaginar a destruição causada em Gaza e multiplicar isso por 650 vezes, é mais ou menos o que os Estados Unidos fizeram com a Coreia durante a Guerra da Coreia. Então, o país realmente enfrentou tudo o que podia ser lançado contra ele. E depois vieram décadas de sanções que muitos consideram genocidas. Mesmo assim, a Coreia do Norte resistiu. Até 1979, ela era, na verdade, mais desenvolvida e mais rica do que a Coreia do Sul. E depois da queda da União Soviética, entrou num período muito, muito difícil. Mas mesmo depois desse período, o país manteve seus ideais centrais, seus valores fundamentais, que eram desenvolver o país, desenvolver para o seu povo e desenvolver suas capacidades intelectuais. Normalmente, quando um país passa por 2 genocídios e por sanções massivas, tudo é destruído. Mas se você olhar para o símbolo da Coreia do Norte, é o martelo e a foice junto com uma caneta. Ou seja, eles entendem a importância e o valor do intelectual. Eles nunca desistiram das escolas, nem do desenvolvimento intelectual.
E mesmo nessas condições extraordinárias conseguiram desenvolver seus próprios mísseis, suas próprias capacidades de satélite e suas próprias armas nucleares. Isso nunca foi esquecido. Mesmo sob bombardeio, passando fome, eles continuavam estudando. É por isso que existe uma famosa canção norte-coreana feita por uma banda feminina da Coreia do Norte, chamada Vamos Estudar, se não me engano. Vale a pena procurar, é bem impressionante. Elas são musicistas incríveis, mas isso também mostra o quanto eles davam importância ao aprendizado, ao estudo e ao desenvolvimento intelectual. Mostra, eu diria, que é um exemplo para o mundo, de que é possível resistir a tudo. Mesmo sendo um país pobre, sem recursos, é possível resistir a tudo que for imposto, se houver vontade. E a Coreia do Norte não resistiu apenas por si mesma, mas também pelo sul global, em toda a África e na Ásia Ocidental, incluindo a Palestina. A Coreia do Norte foi uma apoiadora ativa de todos esses movimentos anti-imperialistas. Então a pergunta passa a ser, como é a relação com a China? Qual é a importância do apoio da Rússia? Isso mudou bastante ao longo desse período. A China e a Coreia do Norte passaram por fases diferentes, mas durante todo esse tempo, a China nunca abriu mão do Tratado de Defesa Mútua com a Coreia do Norte. Na verdade, o único país com o qual a China tem um tratado de defesa mútua é a Coreia do Norte. Agora é verdade que, em 2017 por aí, tanto a Rússia quanto a China foram praticamente forçadas a acompanhar as sanções da ONU. E havia motivos bem específicos para isso. Os Estados Unidos estavam literalmente ameaçando com sanções secundárias e até com guerra. Todas as instituições financeiras estavam sendo pressionadas caso fizessem qualquer tipo de comércio com a Coreia do Norte. Então isso foi realmente uma tentativa de sufocar, de estrangular a China. Mas tudo isso no momento atual mudou. Eu acho que as coisas estão muito mais... Basicamente, as sanções foram completamente dissolvidas. Elas ainda existem tecnicamente no papel, mas os órgãos que deveriam fiscalizar o cumprimento dessas sanções foram desmontados pela Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Então, eu acredito que a gente vai continuar vendo um enorme desenvolvimento na Coreia do Norte. E depois, como outros já apontaram, vai surgir a aliança CRINCS, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, que é um núcleo muito mais forte e estável de um eixo de resistência dentro do BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai e de outros sistemas multipolares que estão sendo montados agora, de forma bem lenta e improvisada. Sabe, os BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, e essas outras organizações multipolares, ligadas à iniciativa do Cinturão e Rota, têm uma coesão parecida com a da água. A água é poderosa, mas também pode se romper. Então ela é ao mesmo tempo forte, flexível e maleável. Mas os CRINCS são outra história. São países que entendem que estão diretamente na linha de fogo. Como eu disse, dentro daquela formulação de 3+2 da Estratégia de Segurança Nacional. E eles também têm alianças militares fortes entre si. Esse é o núcleo da resistência mais dura, que pode ser ativada se a situação apertar, como vimos, por exemplo, ainda que brevemente, na aliança entre Rússia e Coreia do Norte, na frente da Ucrânia. Vamos encerrar por aqui, Kajora. Foi uma honra e um prazer ter você com a gente e eu agradeço muito pelas suas respostas. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Sempre for. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com o Jyotiman, criamos essa plataforma. Nos últimos 2 anos, a gente tem tentado produzir conteúdo voltado para a esquerda e para as forças progressistas. Até agora, já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo para a esquerda, eu tenho 2 pedidos. Primeiro, considere fazer uma doação para essa causa. O link está na descrição aqui embaixo. E, se não puder contribuir, não fique triste.
Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhar com seus camaradas. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Finally, don't forget to hit the subscribe button.